Fala pessoal, tudo bem? Lucas aqui, direto do canal Estudo na Web, e esse aqui é mais um vídeo para a nossa série sobre HTML. Estamos iniciando o módulo 2 e nesta aula a gente vai entender a responsabilidade do HTML. Anteriormente eu tinha falado que nós iríamos começar a projetar e codificar aqui o nosso projeto final. Só que eu resolvi atrasar um pouquinho e nesta aula aqui passar para vocês como que funciona a estrutura básica do HTML e também mostrar o que são tags e o que são atributos e algumas particularidades de ambos os itens. E na próxima aula, então, a gente avança com isso e a gente consegue nivelar até mesmo quem ainda não tem tanto conhecimento com HTML. Tá bem? Então eu espero que vocês gostem e tenham um bom proveito aí da aula. Eu deixei aqui um slide pronto, pessoal. Ele é bem curtinho, a aula vai ser bem curta, só para a gente ter uma base aí de onde seguir, tá? Aquilo que é um título aqui, responsabilidade do HTML, módulo 2, HTML. Então vamos aqui a responsabilidade do HTML. São os três pilares, né, que eu coloquei aqui. Eu coloquei só para a gente ter uma base. Temos aqui a marcação do conteúdo. Obviamente, pessoal, quando a gente vai colocar um conteúdo na internet, o HTML ele é o pilar, ele é o responsável por fazer toda a marcação. Sem HTML, as páginas não conseguiam, a gente não conseguia criar nada na internet, a gente não conseguia expor o conteúdo na internet. Até mesmo quando a gente está falando de uma linguagem um pouco back-end, né, que são aquelas linguagens que são renderizadas lá no servidor, geralmente que nem, por exemplo, PHP, o servidor renderiza uma determinada página e a resposta do que for renderizado vai vir toda transformada em HTML. Então quer dizer que o HTML é sempre a base no sentido de quando a gente vai expor o conteúdo na internet. Então, uma das responsabilidades do HTML é fazer a marcação do conteúdo. Quando se você tem um determinado texto e você vai colocando tags ali para você fazer a marcação, indicando que isso aqui, que um determinado trecho é um título, um outro determinado texto é um parágrafo, é uma citação, é um autor. Você pode falar que um determinado trecho também vai estar em negrito, então você pode colocar uma tag que vai deixar um pouquinho mais escura e assim por diante, entre várias outras coisas que a gente consegue passar além. Uma outra coisa que é bem legal, pessoal, que também é de responsabilidade do HTML, é passar informações para os browsers, para os mecanismos de busca, né, que são os robôs, e também para o usuário final. Quando eu falo passar informações para o browser, pessoal, é que assim, existem algumas tags e também alguns atributos, eu vou entrar em detalhes disso mais para frente, tá? Quando a gente estiver fazendo de fato, mas assim, existem algumas tags e alguns atributos que quando eles são informados na páginas, o browser ele acaba tendo um comportamento diferente. A forma com que ele vai renderizar e de repente priorizar a execução de algumas coisas, ele muda. Só o fato de você ter algum atributo na página, alguns atributos ali servindo. Então eu vou falar com mais detalhes, principalmente quando a gente entrar um pouquinho em JavaScript, que eu vou detalhar um pouquinho melhor sobre essas coisas. E quando a gente fala de robôs de busca, cai um pouco também no mesmo cenário, pessoal. Existem algumas tags ali, também alguns atributos, que quando a gente serve isso, os mecanismos de busca, os robôs, né, quando eles vão ler a nossa página, eles acabam dando mais importância ali em um determinado texto e também eles entendem melhor como que o que está ali de conteúdo, né? Às vezes, nem por exemplo, você tem um determinado texto, só que naquele texto você tem informações do dono da empresa, ano de fundação da empresa, quantidade de funcionários. Então você consegue, existem técnicas que você consegue falar isso no texto, falar, ó, aqui é o nome do fundador, aqui é o nome da empresa, esse aqui é a quantidade de funcionários, sabe, endereço, você consegue colocar, mesmo que é um texto único, você consegue ir separando isso e quando os robôs leem a sua página, eles vão entender que a olho nu, né, o olho do usuário final, de nós usuários, quando eles estiverem lendo o texto, tudo ali é um texto comum, só que os robôs de buscas, quando eles estiverem lendo a sua página, eles vão ver que existe uma série de informações ali que você deixou destacável para ele saber que aquilo é importante. E também, por fim, temos aqui a parte de usuário final, né, pessoal? Que é você deixar o conteúdo sempre legível e servir da forma correta também para os usuários, porque
além de nós, usuários que não temos nenhuma dificuldade ali para enxergar ou até mesmo para fazer a leitura do conteúdo, existe também os usuários que têm algum tipo de necessidade especial. Então, você utilizar as tags corretas, colocar os titles, o alt, alguns atributos que são essenciais para quando um usuário com algum tipo de necessidade especial, que ele estiver usando algum tipo de software ali no browser, para que o conteúdo da tela seja lido por algum software, para que ele consiga entender o que tem na página, é muito importante. Então, você sempre ter essa marcação feita da maneira correta. Por isso que a gente sempre fala aqui em boas práticas, em seguir e fazer da forma correta. Então a gente vai entrar em detalhes também, eu só estou querendo fazer um overview aqui da responsabilidade. Uma outra coisa interessantíssima, principalmente depois que o HTML5 entrou em vigor aí, pessoal, tudo bem que hoje já não é uma coisa tão recente, tão nova, né, mas é uma coisa que ele introduziu assim de uma forma bem fantástica, assim, que a gente está dizendo aqui a parte de indicar a semântica na marcação do conteúdo. Isso aqui, pessoal, é simplesmente fantástico, porque assim, existem algumas tags, tá, pessoal, que a gente consegue deixar mais claro o tipo de conteúdo que está sendo marcado na página. Por exemplo, a gente tem uma tag que ela se chama de header, ou seja, a gente consegue já prever que uma tag que se chama header quer dizer que ela está falando de um cabeçalho. A gente tem uma outra que ela se chama footer, então já fica meio que subentendido que a gente está falando de um footer. Pode ser um footer do nosso site, pode ser um footer de um post, entre outras aplicações que a gente consegue aplicar no momento que a gente está desenvolvendo. Obviamente que existem algumas regras ali no momento de você aplicar esse tipo de tag semântica, né? Mas é muito importante entender e dominar isso, porque 30%, pessoal, isso é uma pesquisa que já foi feita e tal, 30% do SEO, né, do sucesso do seu site ali na parte orgânica, né, que são quando alguém digita ali o nome do seu site, ou alguma coisa, algum termo que tenha no seu site, 30% disso é responsabilidade da marcação do conteúdo, ou seja, da forma com que você marca o HTML, você constrói, projeta o seu site, marca ali as tags, serve ali o conteúdo, 30% tá totalmente ligado a como você faz isso. Então, pode parecer muito bobo você simplesmente colocar ali uma tag ou até mesmo pensar em projetar a forma com que você vai escrever o seu HTML, mas pode ter certeza que é muito importante isso, não é à toa, né, que essas coisas foram criadas e estão sendo cada vez mais melhoradas, né? Pode ter certeza. Bom, agora a gente vai entender um pouquinho, entrar um pouquinho aqui na mão na massa, pessoal, aí depois a gente volta aqui para o slide. Agora a gente vai entender qual que é a estrutura básica do HTML, aí a gente vai ver com mais alguns detalhes, tá? Bom, aqui eu tenho aquela nossa pasta, que tem aqui o meu site, e dentro a gente tem aqui aquela index.html. Eu já deixei aqui aberto no Sublime, e eu já montei aqui a estrutura básica, e aqui eu já tenho aberto aqui meu site, e temos aqui a index.html, que ela já possui a estrutura básica. Então, pessoal, o que é essa estrutura básica, né? Primeiro, você tem aqui o pilar do HTML, ele funciona assim. Existem algumas tags que elas possuem tag de fechamento e algumas outras que possuem apenas a tag, ela não possui uma tag de fechamento. Simplesmente você somente abre a tag e não precisa necessariamente fechá-la. Mas, por exemplo, aqui a gente tem, eu vou ignorar isso aqui, depois eu falo para vocês, tá? Primeiro aqui a gente tem o HTML, tá vendo aqui, ó, sinal de menor, e temos aqui o HTML, e aqui embaixo a gente tem sinal de menor barra HTML, sinal de maior. Esse é o fechamento da tag, pessoal. Toda tag que ela tem abertura, ela precisa ser fechada. Então, quando vocês estiverem projetando e escrevendo o código de vocês, sempre pense nisso. Você tem sempre a tag de abertura e a tag de fechamento. Temos aqui também agora, se vocês repararem, eles possuem aqui um atributo. Quando a gente possui uma tag, pessoal, e dentro dessa tag, aqui a gente pode ver que ela tem aqui a tag de abertura, né? Temos aqui o sinal de maior e temos aqui, antes de fechar a tag mesmo, tem aqui o sinal de menor, de maior, quer dizer. E antes aqui, você vê que tem aqui um atributo, que é o lang,
ou seja, lang igual a ptbr. Isso aqui é um atributo da tag HTML. Existe uma série de outros atributos, existem atributos que são mais importantes, menos importantes, e cada atributo tem uma responsabilidade. Nesse caso aqui é indicar a linguagem do que o HTML vai ser renderizado, tá pessoal? Aí logo abaixo aqui nós temos aqui uma outra tag que também possui uma tag de fechamento, que é a tag red. O que ela faz, pessoal? Essa tag red ela é responsável por toda a inteligência da página. Então tudo que for de inteligente, tudo que for de passar informações para o browser, ela vai estar sempre aqui dentro. Não é à toa, pessoal, que nós temos aqui uma outra tag também, que essa tag já não possui a tag de fechamento, que é uma tag que ela se chama meta. Essa tag meta ela é muito importante, ela é bem interessante porque ela tem vários usos. Você pode, nesse caso aqui, eu coloquei uma meta e ela tem um atributo que a gente chama de charset, que possui um valor de UTF-8. Isso aqui, pessoal, é para quando a gente colocar um texto que ele possui algum tipo de caractere especial, ou seja, acentuação, até mesmo um C cedilha, e ele não quebrar, não aparecer todo desconfigurado. Quando você coloca, serve essa tag ou esse atributo, quer dizer que o browser vai entender que ele vai ter que usar esse tipo de alfanumérico, vamos dizer assim, esse tipo de caractere. Ele vai entender sem quebrar nada. Uma outra página, uma outra tag também que é importante, que informa para o browser alguma coisa, é a tag title, que é uma tag que também está bem ligada aí a SEO, que é o título da página, pessoal. Quando a gente está falando de title, é o título da página. Então aqui eu passei aqui a minha página, só para exemplo, e aí eu vou mostrar para vocês que elas ficam bem na barrinha de guia aqui, ó. Temos aqui uma guia, se você olhar, tá até aqui, ó, minha página. Esse é o nome que vai aqui. Depois disso temos aqui a tag de fechamento e logo após isso tem uma outra tag que ela chama de body. O que é o body, pessoal? O body ele tem uma tag de fechamento e uma tag de abertura e uma tag de fechamento. O body é responsável por ter todo o conteúdo da página, ou seja, todo o menu, todo o footer, todo o header, todo o conteúdo, tipo posts, coisas do gênero, tudo isso fica dentro da body. Tudo isso, pessoal. Pode parecer até um pouco difícil de ficar claro, de entender essa parte, mas sempre fica nessa parte mesmo. Todo o conteúdo fica dentro da body. Eu pulei aqui essa primeira linha. O que é isso, pessoal? Sinal de maior, exclamação, doctype, HTML, sinal de maior. Isso daqui, pessoal, nada mais é que você está falando para o browser que ele vai ativar o módulo de HTML5. Isso daqui garante que quando você serve essa tag, né, você está falando para o browser ativar o modo mais atualizado, vamos dizer assim, e ele comece a entender as novas tags semânticas, e também ele vai ter alguns recursos mais interessantes por estar utilizando essa nova versão aí do HTML. Tá bem, pessoal? Entendendo então essa estrutura básica, pessoal, pode parecer bem confuso nesse início e tal, mas vocês vão ver que é bem simples de entender. Aquela apostila que eu passei também da W3C também lá detalha bem o que são cada uma dessas tags, qual é a responsabilidade. Ele fala aqui vários tipos de tags de meta. Enfim, tem bastante coisa legal lá que a gente pode explorar, tá bem? Eu vou deixar o link na descrição de novo para vocês. Continuando aqui, pessoal, só para a gente finalizar então, eu vou avançar aqui. Temos aqui tags e atributos, pessoal. A gente possui algumas tags que elas são semânticas e possui algumas tags que são normais. E existe uma diferença nisso, pessoal. Existe uma diferença em algumas tags normais e tags semânticas. Aqui eu vou deixar um exemplo onde eu possuo um exemplo de marcação onde a gente tem tags que não são semânticas. Lembra que eu falei para vocês que dentro da body a gente coloca o header, o menu, a parte de post, a parte de sidebar e também o rodapé, né, que a gente chama de footer. É assim que a gente vê o que marca um site. Imagine que aqui dentro do header a gente vai ter todo o conteúdo que vai no header, aqui dentro dessa div menu que tem um ID, né? Aí ela vai aqui, vai todo o conteúdo que vai estar dentro do menu e assim por diante.
Obviamente, pessoal, a gente batendo o olho nisso, a gente consegue saber que até mesmo por não tendo aqui a identificação, a gente consegue saber que isso aqui é um header, é um menu e assim por diante. Só que existe uma forma mais eficiente, até mesmo aquela coisa que a gente havia conversado, de passar uma informação mais clara e mais precisa para o browser, que é uma outra coisa que é o HTML semântico, onde a gente vai possuir a mesma estrutura, só que de uma forma muito mais inteligente. Então vamos fazer um exemplo aqui. Aqui, pessoal, a gente tem uma marcação, a mesma marcação que essa, só que feita de forma semântica. O que acontece, pessoal? Quando a gente faz dentro da body, a gente tem uma outra tag que ela também engloba todo o conteúdo que vai ser colocado no site. A gente tem uma tag que ela chama de main. Ela vai englobar todo o conteúdo. Dentro da main, então, pessoal, a gente colocou uma tag que ela chama de header, que é onde vai todo o header, o cabeçalho do nosso site. Aí existe uma outra que a gente colocou, que ela é a tag nav, né, navegação, que aqui pode ter o menu, pode ter alguns links que você vai utilizar no seu site. Depois disso, pessoal, a gente vai ter aqui a outra parte, que é a parte de post. O que é? A gente tem uma seção. O que é essa section? Seção de conteúdo relacional. Vamos imaginar, pessoal, que você vai colocar vários artigos no seu site. Então você coloca uma seção, que a seção ela engloba um grupo de artigos, e aqui dentro, aqui onde tem essa tag artigo, você vai colocar cada artigo. Vamos supor, artigo 1, aí depois vai ter uma outra tag dessa aqui, artigo, que vai ter o artigo 2, e em volta vai ter a seção que vai estar englobando todos esses artigos. A gente vai ver com mais detalhes isso, pessoal. Tem um texto que eu vou preparar, que está tudo certinho para vocês, para ficar mais claro isso, mas só mostrando uma diferença. Aí depois disso a gente tem aqui a parte da sidebar, que a gente coloca aqui, ó, nesse caso, o aside, que era uma tag que ela pode ser usado como sidebar ou também aqueles conteúdos que são linkáveis para outro site, que geralmente ficam na lateral ali ou até mesmo embaixo, perto do rodapé, onde eles tem um link que leva para uma outra página. E geralmente não é necessariamente uma página do nosso site. E por fim, a gente tem aqui o footer, né, que é o rodapé do nosso site, que possui ali as informações institucionais, até mesmo criador e data, e de repente até um pouquinho da empresa. Então essa é a diferença de uma marcação semântica e uma marcação não semântica. Obviamente pode parecer que a gente passa muito mais conteúdo, mas quando você marca assim o seu site, a sua página, pessoal, utilizando essas tags, e existem muitas outras tags, que essas aqui são as principais, são as que levam mais estruturalmente, fica muito mais claro, até mesmo de você, desenvolvedor, entender, e também até mesmo os robôs, né, os mecanismos de busca, quando eles vão entrar no seu site para coletar essas informações, né? Bom, voltando aqui um pouquinho aqui no nosso slide, né, a gente já viu aqui a diferença entre tags e atributos, entre tags semânticas e tags normais. Agora a gente vai entender qual a diferença entre atributos e tags e saber ali aonde a gente usa cada coisa, né? Bom, agora voltando aqui para a nossa página, que é onde eu criei a estrutura básica, o que a gente pode ver aqui, pessoal? Uma tag, ela é o que possui a sua tag de fechamento e a de abertura. Em alguns casos, não possui a tag de fechamento. O atributo, pessoal, não existe atributo sem tag. Ou seja, toda tag não precisa necessariamente ter um atributo, só que todo atributo precisa estar ligado a uma tag. E existem atributos relacionados ou não a uma tag. Existem atributos que eles alimentam a tag, que nem a gente vai ver detalhes, por exemplo, a gente tem um atributo de imagem. A imagem, se você passar somente img e não passar mais nada, nada acontece. Você precisa passar os outros atributos, que são os atributos que vão passar as informações para a tag. Por exemplo, caminho, o nome, entre vários outros atributos que a gente pode servir. Então, é sempre deixar claro, não existe atributo sem tag
mas pode acontecer de existir uma tag que não possui nenhum atributo. A diferença é que o atributo ele serve para passar mais informações sobre aquela tag ou passar mais inteligência. A tag é simplesmente marcar: isso daqui é um título, isso daqui é uma imagem, isso daqui é um parágrafo. Agora o atributo ele passa mais informações, ele pode passar o tipo, ele pode passar um nome, ele pode passar uma identificação, entendeu? E uma série de outras coisas. Tá bem, pessoal? Então essa é a diferença entre tag e atributo. Bom, pessoal, pelo que a gente viu aqui, entendemos então o pilar ali, qual o papel responsável ali do HTML. A gente viu lá os três, onde a gente sabe que a marcação é o pilar. Depois a gente tem informações que o HTML passa para o browser, para os mecanismos de buscas e também para os usuários finais. E por fim, todo o poder semântico que o HTML nos traz aí para fazer a marcação do HTML e também das nossas páginas. E depois a gente viu também uma diferença entre as marcações, entre marcação semântica e a marcação sem semântica, e também a gente entendeu agora a diferença entre tags e atributos. Obviamente, pessoal, essa parte de semântica, de marcação, a gente vai ver com mais detalhes mais adiante. Tem uma aula muito melhor, assim, bem mais explicadinho para vocês entenderem. Essa aqui foi mais uma introdução para nivelar o pessoal, para que na próxima aula, quando a gente estiver codando de verdade, a gente vai conseguir ter um acompanhamento melhor ali de todo mundo, todos estando ali no mesmo nível ali de entendimento. Tá bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí da aula. Foi um pouquinho longa, um pouquinho mais teórica, mas foi somente para nivelar o pessoal. Tá bem? Espero que vocês gostem e até a próxima. Tchau!